Fala aí, galera, dando continuidade ao conteúdo da geometria plana. Vamos ver agora o que vem a ser ângulos adjacentes. Existe uma palavra-chave que caracteriza, a partir de agora, né? Vocês vão sempre pensar nessa palavra e aí vocês vão determinar se esse ângulo é ou não é um ângulo adjacente. Então, a palavra a palavra que tem uma característica em comum é a palavra juntos. Então, ângulos juntos, ângulos adjacentes são ângulos juntos. Então, vamos lá? Olha só, olha a representação de um ângulo adjacente. Repare que aqui existe um ângulo em verde e um ângulo em vermelho. Esses ângulos estão juntos, correto? Eles só estão separados por este segmento esse segmento de reta não, essa semi-reta aqui, tá? Esses ângulos estão separados pelo segmento de reta OC. Então, ou seja, mas mesmo assim os ângulos estão o quê? Juntos. Quando você tem ângulos juntos, você determina que esses ângulos são ângulos adjacentes juntos. Outra característica, neste caso aqui, a semi-reta OC, ela pertence tanto ao ângulo vermelho como ao ângulo verde. Então, ou seja, lembram lá qual é a definição de ângulo? Já foi falado aqui, né? O que é ângulo? Ângulo é uma região concentrada entre duas semi-retas, não é isso? Entre duas semi-retas. Olha aqui, ó. Quais são essas semi-retas? OB e OC. Essa região que delimita essas semi-retas é chamada de ângulo. Outras semi-retas, OC e OA. Essa região que delimita entre essas duas semi-retas é o ângulo. Então, existem essas características referentes a ângulos adjacentes. Compreender o que é ângulos adjacentes? Vamos lá. Lembrar da palavra juntos, correto? Vocês vão ter que saber que existe uma semi-reta que pertence a ambos os ângulos, correto? E é simplesmente isso. Ângulos juntos e você tem uma semi-reta que é pertencente a ambos os ângulos, ok? Vamos para o próximo tema. Vamos lá, próximo tema. Ângulos adjacentes, complementares e suplementares. Ué, professor, calma aí, já está confundindo a nossa cabeça. Você estava falando em ângulos adjacentes. Agora pode ocorrer esse ângulo adjacente e ele sendo complementar? Sim. Pode ter ângulo adjacente e ele sendo suplementar? Sim. Complementares e suplementares. Vamos ver isso direitinho? Complementares. Vamos ver o que são ângulos complementares. Olha aí, a figura de ângulos complementares. Galera, só mudou a figura, mas a estrutura da figura, né, as características das figuras não mudou em nada referente àquela figura onde tinha um ângulo em vermelho e um ângulo em verde. Vamos lá? Quer ver que não mudou nada? Vou apontar para vocês. Esse O aqui é o ponto de origem. Neste exemplo aqui, né, aqui está considerado um segmento de reta, né? Um segmento de reta. A definição lá eu coloquei como uma semi-reta. Aqui é um segmento de reta, tá? Mas para visualizar, o ideal é que esta figura aqui fosse, na definição formal de ângulo, é que esta figura aqui, onde estou passando com esse pontinho vermelho, fosse uma semi-reta. Neste caso aqui, está sendo um segmento, mas vamos supor que seja uma semi-reta, tá? Então, olha só, o ponto O, que é o ponto de origem, ele serve tanto como o ponto de origem para a semi-reta. Vou determinar
esse desenho como se fosse uma semirreta. Então, o ponto O, ele é um ponto de origem da semirreta OA com a semirreta OB. Quando você tem duas semirretas, o que tem entre essas semirretas? O ângulo. Esse ângulo aqui nós identificamos ele como ângulo beta, tá? Vamos lá. O O, de novo, que é o nosso ponto de origem. O O, ele é o ponto de origem tanto da semirreta OB como da semirreta OC. Quando você tem duas semirretas, entre essas semirretas existe a região que delimita essas semirretas, que é chamada de ângulo. Ângulo. Esse ângulo aqui é representado pela letra beta. Porém, esses ângulos, tanto o alfa como o beta, eles são ângulos complementares. O que vem a ser ângulo complementar? É quando a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Isso é complementar. Toda a característica que vocês estão vendo aqui foram vistas no slide anterior. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: o que são ângulos complementares? Obviamente, o que são ângulos adjacentes complementares? Ângulos adjacentes, vocês sabem, estão juntos, grudados um com o outro. Qual outra característica que você vai ter? Você vai ter uma semirreta. Essa semirreta ela vai ser comum a ambos os ângulos. Acabou. Isso é uma característica de ângulos adjacentes. Agora vamos dar mais uma pitada de sal. O que são ângulos adjacentes complementares? É porque a soma deles é igual a 90 graus. Beleza? Vamos lá para os ângulos suplementares. Está aí, ó, a soma igual a 90 graus. Suplementares. Como é que seria o desenho de ângulos adjacentes suplementares? Está aí, ó. Gente, a característica não muda em nada. Ele é adjacente, ponto. Só que recebe mais uma característica, suplementar. Esses ângulos são suplementares por quê? Porque a soma é igual a 180 graus. Resumo. O que eu quero que vocês absorvam aqui? Que vocês tenham a ideia da definição do que é ângulos adjacentes. Vou repetir. O que é um ângulo adjacente? Ângulo adjacente tem que lembrar da palavra juntos. Segunda característica, tem que ter uma semirreta comum a ambos esses ângulos, a ambos aos ângulos, tá? E, obviamente, complementar e suplementar. Complementar, soma igual a 90. Suplementar, soma igual a 180. Galera, vou dar uma pausa aqui, vou refrescar a garganta. Caso não tenham entendido, vocês vão entender no próximo slide, que são exercícios que eu vou fazer aqui com vocês nessa aula, e aí vamos exercitar através de outras questões, tá? Fico por aqui, até o próximo slide.